Pode haver gentileza destrutiva? Já pensou? É possível que ser gentil, ser suave, ser bondoso com as emoções, acabe sendo algo que traga destruição, que faça um dano? E do outro lado poderia haver uma tensão que seja construtiva. Já vejo alguns explodindo o cérebro, alguns já concordando. Geralmente preferimos, obviamente, a gentileza de espírito, a suavidade. Mas Dina Weiss, uma estudiosa da Torá do Mahon Hadar de Nova York, propõe essa pergunta. O livro de Gênesis termina exatamente nessa semana. E termina com ele a vida dos patriarcas. E principalmente a vida de Yosef, no final, e antes a vida de Jacob, que vem sendo anunciada, o final dele, desde o começo da Parashá, que, aliás, se chama Vayechi, e viveu. Ou seja, a Parashá, gostam todos os rabinos de citar, que a Parashá que fala sobre a morte, sobre o final, começa dizendo e viveu. E daí muitos gostamos de dizer que o importante na hora de se despedir é ver como viveu e não como morre, ou de que morre. Mas nós vamos falar dessas coisas, na verdade, daqui umas 2 semanas, quando seja Réveillon, o fim do ano, o fim. Aí vamos resgatar um pouco o que podemos aprender do final dos patriarcas. Estejam conosco, mesmo se estiverem viajando, e se pensarem em beber no final da sexta-feira, esperem um pouquinho, estejam conosco no Shabat, e aí vamos conversar sobre isso. Hoje quero sugerir que pensemos num passo prévio. Os irmãos de Yosef, nesta parashá, estão angustiados, apesar de que Yosef os acolheu com muita calma. Lembremos rapidamente a história. Yosef era o filho preferido, os irmãos ficaram muito bravos com ele por ser preferido e porque ele era extremamente arrogante no que sonhava e no que dizia e como dizia. E então pensam em matá-lo e acabam, ao invés de matando ele, vendendo ele como escravo. Yosef depois se dá muito bem no Egito, mas a intenção deles foi essa. Se passam muitos anos, Yosef tem ups and downs, e finalmente tem uma seca total em toda a região. Todos os países estão com fome, com pobreza, na pobreza, e Egito floresce, justamente porque Yosef tinha interpretado um sonho do faraó, que anunciava que depois de 7 anos de fratura viriam 7 anos de pobreza, e então Yosef ajuda Egito a se organizar, guardar e ter quando ninguém tem. Repletos de tudo de bom, Egito exporta e vende o que ninguém tem, e entre os que vieram a comprar e adquirir comida, se encontram os famosos irmãos de Yosef, que vão negociar com um egípcio que não sabem que é seu irmão. Quando Yosef, na parashá passada, se revela e diz que ele é o irmão deles, ele os acolhe na paz, no amor, na tranquilidade, na suavidade, na gentileza. E apesar disso, os irmãos se sentem muito desconfortados. Muito. Imediatamente se sentem assim, e no decorrer do tempo mais e mais. Especialmente quando o pai morre nesta parashá. Alguns dizem que eles supunham que Yosef estava assim, bonzinho, enquanto que o pai vivia, e depois ia se vingar deles. Mas alguns dizem
que eles se sentiram mal, não apesar de que Yosef os tratou bem, senão porque Yosef os tratou bem. Interessante essa questão. Como Yosef foi tão gentil, tão suave, tão... Aqui não aconteceu nada, ninguém se preocupe, está tudo bem. Tão assim, foi isso exatamente o que desconfortou eles. Desorientou eles e desconfortou eles. Como assim? Agora pensemos juntos, porque a pergunta é uma pergunta que vem de séculos e que é colocada por os estudiosos, mas nós podemos pensar sozinhos, de verdade. Diante de uma atitude dessas, claro, podemos nos sentir muito bem, que bom que ele nos perdoou e acabou tudo. Mas ele fez como se nada ruim tivesse acontecido. Não é que os perdoou. Ele não disse a eles, eu os perdoo, está tudo bem, não se preocupem. Ele disse a eles, nada aconteceu. Eu vim aqui porque Deus me mandou aqui, para salvar todos nós. Ele pula o acontecido. Ignora o acontecido. Algumas vezes temos lido isso como a maior das generosidades. Evitar que o outro se sinta mal. Reformular a narrativa do acontecido para que todos se sintam bem e o perdão seja um perdão completo. Mas existe uma leitura que diz, é verdade, mas não tão exageradamente. Tem que ter um passo prévio no qual você reconhece o acontecido, porque senão acontecem vários problemas. Primeiro, os irmãos desconfiavam. Tão bondoso é, tão perfeito é, tão bobo é. Algo aqui não deve estar bem, em algum momento ele nos vai matar. Outra visão pode ser que Yosef humilhava eles, sendo, de novo, quase um anjo, quase um Deus. E isso não acolhe, isso perturba. Se você é tão perfeito que nada te faz dano, que inclusive quando eu te agredi, nada te acontece, tudo é felicidade, alegria e suavidade, além ou desconfio, ou me sinto pior comigo ainda. Outro pensamento que pode explicar por que eles se sentiam desconfortados é que talvez Yosef com isso estava dizendo, vocês não importam, nada do que vocês façam pode mexer comigo, porque vocês são insignificantes. A pessoa que talvez se coloca muito por cima pode acolher e pode ignorar o outro. Alguém dirá, não, o problema está em que a pessoa que se coloca tão longe, ela se apaga. Vocês não se preocupem comigo, porque nada mexe comigo. Tanto nada mexe comigo, que eu não estou em nenhum lugar. Nada me ofende, nada me entristece, nada me atinge. Eu não existo, ou você não existe. E existe uma leitura diferente que propõe um grande filósofo, amigo meu, Moshe Halbertal, não somente disso, sino de situações de agressão sem resolução, que diz, algumas vezes, quando não existe um modo de conserto, e o culpado conhece sua culpa, sabe que é culpado, essa culpa pode deixá-lo mais agressivo ainda. Como você é a causa de que eu me sinta culpado, eu te odio mais ainda. Você me perturba. Sua presença me lembra que eu fiz algo ruim. Então eu prefiro te destruir. Carregar a culpa do outro, mostrar com tua presença a culpa do outro, poderia gerar ainda mais agressão. A culpa precisa se consertar de algum modo. A pessoa precisa perdoar, mas no tempo certo, reconhecendo o que aconteceu. Nesta parashá,
Yosef refaz sua resposta. E ele ajusta um pouquinho e diz: o que vocês fizeram por mal, Deus fez por bem. O que vocês pensaram mal, Deus acabou reformulando para o bem. Então não se preocupem, está tudo bem. Somos amigos e estou aqui para salvar vocês da fome. E aí eles se acalmam. Ou seja, na hora que Yosef reconhece, sim, fizeram algo mal. É justificável a culpa. Sim, me atingiram. Sim, existo. Sim, existem vocês. Se temos valor os dois, e por isso temos responsabilidade os dois, então nos perdoam. Nesse momento, é possível se reconciliar e reconstruir. Nesta parashá, Yaakov abençoa seus filhos. E não diz a eles que está tudo bem. Não pinta a eles um mundo rosa. E não diz que eles são perfeitos. Coloca para eles as virtudes e os defeitos. As oportunidades e as ameaças deles mesmos. E com isso se mostra honesto. E por isso pode ser sua mensagem uma bênção. Se ele tivesse falado somente coisas boas, não seria verdadeiro. E não daria espaço para que os filhos se sintam acolhidos na sua verdade, com o bem e com o menos bem que eles são. Um pai honesto coloca a verdade, abraça a verdade dele e dos filhos. E então pode deixar uma mensagem de verdade. Se eu não perdoo nada, então só penso em mim e destruo o outro. Se perdoo tudo logo, sem nenhum processo de nada, como dizendo, nada me atinge, como se nada mexesse comigo, então me apago a mim, ou a possibilidade de que você tenha algo a ver comigo. Me desconto a mim e a você. Se as coisas mexem, os dois estamos vivos, os dois influenciamos, os dois valemos, os dois contamos, os dois somos responsáveis e os dois podemos melhorar. Quero nos desejar nesse Shabbat da conciliação inteligente, honesta, corajosa e profunda. Que possamos acessar com honestidade nossa emoção, o que sentimos de verdade, seja bom ou menos bom, o que nos atinge de verdade. Que possamos acessar com honestidade a emoção dos que estão à nossa volta, o bom e o menos bom da emoção deles. Valorizar a emoção de todas as partes, o afeto de todas as partes, compreender e dar seu significado, para viver e proporcionar vidas cujas marcas existam, permaneçam e enriqueçam tudo, enquanto que aqui estamos e depois. Shabbat Shalom.